Hoje, nós vamos estudar nada mais, nada menos do que esse tesouro materializado através do Livro dos Espíritos. Nós vamos estudar a pergunta 653. Nós vamos estudar a adoração exterior. Até que ponto que superstições, amuletos, adorações externas realmente são importantes ou não? Até que ponto que isso faz diferença na vida da gente ou não? Eu acho que hoje a gente vai ter a chance de tirar muitas dúvidas, né? De muita gente através da fala aqui de Allan Kardec junto à espiritualidade superior. Então, para quem gosta de anotar, pergunta 653, 653 de O Livro dos Espíritos. Adoração, tá certo? Exterior, tá bem? Então, bora lá, pessoal. Pergunta 653. Adoração exterior. Bem, você pratica adoração externa? Como é que isso funciona assim na tua vida, né? Vamos lá. A adoração necessita de manifestações exteriores? Pergunta Allan Kardec. Resposta. A verdadeira adoração é do coração, em todas as vossas ações. Lembrai-vos sempre de que o Senhor vos observa. Opa! Pum, pum, pum! Já tem a lapada do bem aqui, logo de cara. A chapuletada chegou, ó. A verdadeira adoração não é de fora, é do coração. Então, se liga aí, hein? Tem gente que adora, né, ficar dependente de questões externas aí. Se o seu coração não estiver vinculado, não serve de nada. A adoração exterior é útil? Uma pergunta ótima, né? Resposta, sim. Se não for em vão um simulacro. É sempre útil dar um bom exemplo. Porém, os que somente fazem por afetação e amor próprio, mas cuja conduta desmente sua aparente piedade, dão mau exemplo e fazem mais mal do que supõem. Gente, olha como isso aqui é profundo, hein? Por exemplo, a adoração externa, ela é útil? Sim, desde que seja feito de coração. Então, olha que interessante. Vamos lá. Primeira coisa, Deus precisa que a gente o adore para ele nos auxiliar? Óbvio que não, ele é Deus. Porque se Deus for carente como a gente, nós estamos perdidos, né? Quem precisa manifestar o nosso amor a Deus somos nós, é diferente. Então, a necessidade de externar esse afeto, esse carinho, é do ser em evolução. Por quê? Porque à medida que a gente externa, a gente o quê? Cria um espaço de humildade e a gente se sente mais pertinho de Deus. Porque Deus sempre esteve pertinho da gente. Então, acredite, antigamente, né, se adorava, se criava totens para os deuses, né? As civilizações antigas. Depois, quando chegou a civilização monoteísta do judaísmo, criou-se outros tipos de formas de adorar. Vamos para o templo, né? Depois, vários tipos de adoração, cada um na sua cultura, na sua forma, né? Olha, vamos botar um batuazinho aqui, uma fitinha aqui no braço, bora botar uma colarzinha aqui, benze aí, por favor, né? Assim, vamos fazer assim. Gente, tudo isso tem o seu valor, claro que tem, para nós. E para Deus é o sentimento. Então é uma coisa que você tem que entender. Porque tem muita gente que fica perigoso. Vou te dar um exemplo. Imagina uma pessoa que ela é católica, muito católica. E aí ela tem um padre que ela gosta muito. Então ela comprou uma correntinha. Entendeu? Aí ela vai e fala, ô padre, o senhor benze para mim? Aí o padre foi lá, benzeu. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Então o padre benzeu. Aí você tá toda feliz, né? Começa a usar. Nossa, agora nada de mal vai me acontecer, porque eu estou usando a correntinha abençoada, porque o padre fulano de tal, ele é maravilhoso, né? Ele é uma bênção de Deus, essa correntinha vai me proteger. Pergunta, a correntinha vai proteger? A corrente em si? Você acha que é a corrente que protege? Claro que não. É o que está sendo dito aqui. Corrente é só corrente. Mas a fé que essa senhora passou a sentir pelo fato do padre ter feito a proteção na corrente, faz ela se sentir melhor e protegida. Então a vibração dela está mais elevada. Essa fé verdadeira, essa demonstração verdadeira de crença de que Deus a protege, foi a pergunta que eu li aqui. Faz com que a espiritualidade superior a envolva em amor e carinho. Mas não é por causa da corrente. A corrente é a desculpa. Entendeu? Por que você tem que entender isso? Vamos supor que amanhã essa senhora vai fazer uma viagem. Sem querer, ela tira essa corrente, toma banho, sei lá, em algum lugar, e ela perde a corrente. Se for uma pessoa radical, o que vai acontecer? Ela vai falar, meu Deus, perdi minha proteção. Olha o perigo disso. E agora? Agora a minha vida, estou exposta.
Nossa, perdi minha proteção. Estou viajando. Nossa, só vou voltar para casa daqui a tanto tempo. Não vou ver o padre fulano de tal. Imagina. Aí a pessoa começa a pensar num monte de coisa ruim. Ai, agora, será que vai ter um acidente na estrada? Nossa, será que vão me assaltar? Será que vai acontecer X? É Y? É Z? Porque eu estou sem minha corrente. Pronto. Virou apego. Olha como isso é profundo. O que era fé, o que era uma coisa que podia ser bonita, virou apego. Porque a pessoa projetou na corrente a bênção de Deus, o que é um absurdo, sem tamanho, né? Você acha que Deus vai deixar de te proteger porque o objeto material não está pendurado aí no teu pescoço? Uai, se Deus fizer isso, ele deixou de ser Deus. Tem menor cabimento, entendeu? Mas aquela senhora, como ela associou que a fé e a proteção estavam na corrente, a ausência da corrente faz ela se sentir vulnerável. Mas a espiritualidade superior está do lado dela do mesmo jeito. Deus continua amparando do mesmo jeito, só que provavelmente ela não vai se sentir amparada. Por quê? Porque essa senhora, ela criou a associação de que ela só estaria protegida se tivesse a corrente. Você está entendendo? Então é isso que a gente tem que entender. Respeitar a necessidade que muita gente tem de imagem, que muitas pessoas têm de referências, porque não quer dizer que é errado, gente. O errado, aí errado, é o apego. Apego é ruim. Entendeu? Vou te dar um exemplo. Você tem uma fitinha do Senhor do Bonfim. Então, pessoal, muita gente de Salvador aqui na Bahia. Quantas vezes eu fui em Salvador, o pessoal me dá fitinha do Senhor do Bonfim. Eu vou deixar de usar a fitinha, a pessoa vai ficar feliz, né? Ô, Ricardo, dá com o maior carinho do mundo, vem com as cocadinhas, né? Fala assim, ó, tem um presente para você. Eu vou lá, beijo a cocada. E como também, né? Lógico. Não, mas são as cocadinhas, meu. Cocada baiana, vamos respeitar. Que delícia, hein? Pô, vem com a fitinha. Pessoa, essa fitinha tá abençoada. Tem gente que fala assim, nossa, eu rezei e pedi a Jesus por você. Cara, pega na hora e põe a fita. Aí a pessoa tá lá, mas com todo respeito, eu não tô botando a fita porque aí agora eu tô mais protegido. Não, a pessoa vai ficar feliz. O que me custa botar a fitinha? Ainda dou um beijo na fita, entendeu? E vai ficar aqui. Agora, passa o tempo, dia a dia, rompeu a fitinha. Não vai mudar em uma vírgula a certeza que eu tenho que Deus me protege. Mas a pessoa que deu vai ficar feliz. Você está entendendo isso? O que vale é o sentimento de cada um, daquele que doa, daquele que recebe. Tá? Presta atenção nisso. Vamos lá, vamos continuar. Olha só a fala do Espírito de verdade. Segundo, pergunta 654. Deus tem preferência pelos que o adoram desta ou daquela maneira? Gente, olha aqui, ó. Pessoal que fala, não, mas a minha adoração agrada mais a Deus do que a sua, né? Tem algumas religiões que brigam entre si para ver qual é o tipo de adoração que Deus valoriza mais. Como se a adoração externa fosse sinônimo do que Deus espera. Olha a infantilidade, com todo respeito, mas olha a infantilidade. Quer dizer, imagina, você tem uma igreja que é rica, aí ela vai, né? As pessoas têm condição financeira, então lá, vou comprar coisas de ouro. Aí você tem uma igreja que é pobre, de repente faz tudo, sabe? Uma festinha, uma coisinha simples assim. Quer dizer que Deus vai adorar o outro porque é mais rico, a minha adoração é maior. Gente, pelo amor de Deus, você está falando de Deus. Ei, acorda, criatura. Você está falando de Deus, meu filho, pelo amor. Você acha que Deus está preocupado se o trem é de ouro, de bronze, de prata, de metal? Deus não está preocupado com isso, não. Quem se preocupa com isso é você. Sou eu, nós que somos egocêntricos, apegado à matéria. Deus está olhando o coração, o sentimento. Agora é lógico, essa pessoa fez o trem lá, dourado e tal, mas ela, sabe, ela realmente está ali com o coração e a alma se entregando, o Senhor da vida valoriza o sentimento. Coincidentemente, tem ouro no final das contas, mas não faz diferença nenhuma. Agora, a outra parte lá da igreja que está tudo simples, feito tudo de madeira, tudo velho, mas aquelas pessoas estão com uma fé gigantesca. É lindo. Entende? É o sentimento, gente. É o sentimento que vale. Não se apegue. Lembra de Jesus. O homem, né? O sábado foi feito para o homem. Não é o homem que foi feito para o sábado. Jesus, ele bateu muito de frente com essas questões externas. Olha os vendilhões do templo. Jesus, né, deu uma chacoalhada lá no povo que ficava manipulando a fé dos outros, a fragilidade alheia, para fazer as pessoas acreditarem que ela só teria proteção se ela comprasse alguma coisa. Isso é um absurdo, isso é uma falta de caridade. E você tem que acordar também se você ainda acredita nisso, né? Ainda tem essa também, que você também ajuda. Ó, para de ajudar! Poxa, Jesus mostrou que é a fé que faz a diferença, é a oração que faz a diferença, é a postura que faz a diferença. Não é uma questão externa. Não é se você mora num palácio, num bangalô, ou na rua, que vai fazer Deus olhar mais ou menos para você. É a tua alma, a tua moralidade, sua compaixão, entendeu? É isso que faz diferença. Então vamos lá.
Deus tem preferência pelos que o adoram dessa ou daquela maneira? Resposta: Deus prefere os que o adoram do fundo do coração. Ó, pergunta 654, anota aí. Deus prefere os que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo bem e evitando o mal. Aos que julgam honrá-lo com cerimônias, não os tornam melhores para os seus semelhantes. Todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Ele chama a si todos os que seguem as suas leis, qualquer que seja a forma pela qual se exprimam. É hipócrita todo aquele cuja piedade é apenas aparente. Dá mau exemplo aquele cuja adoração é falsa e está em contradição com a própria conduta. Imagina aquela pessoa, vou usar um monte de correntinha, de patuá, de não sei o quê, mas não tem fé nenhuma, só para mostrar para os outros. Sabe? Chega na igreja, Pai, Filho, Espírito Santo também, só para mostrar para todo mundo, sabe? Passou na frente do cemitério, tem gente assim, né? O tempo todo tá, mas de repente tá sentindo nada. Tá pensando no jogo de domingo do time dele, entendeu? Tá pensando na novela lá, o próximo capítulo. Faz automático, tá sentindo nada. Se for o caso, o que adianta? O que adianta? Então é importante a gente lembrar que o estado de espírito elevado que realmente vai te proteger, te amparar, te acompanhar, né? Aquele que professa adorar o Cristo, mas que é orgulhoso, invejoso e ciumento, duro e implacável para com o próximo, ou ambicioso dos bens deste mundo, eu vos declaro que só tem a religião nos lábios, mas não tem no coração. Olha o hipócrita aqui. Deus que tudo vê dirá, aquele que conhece a verdade é 100 vezes mais culpado do mal que faz do que o selvagem ignorante do deserto, e como tal será tratado no dia da justiça. Se um cego vos derruba ao passar, vós o desculpais. Contudo, se for um homem que enxerga perfeitamente, reclamareis com razão. Olha o poder do exemplo. Olha o que a espiritualidade superior está explicando. Se você que estuda o Evangelho, conhece a Bíblia, você que conhece o Pentateuco de Kardec, você que lê filosofia, né? Você que ama estudar o autoconhecimento. Então, assim, isso que ele está dizendo, você que conhece um conteúdo, o nosso erro, ele é muito maior perante a lei de Deus, quando a gente é hipócrita na fé, do que aquela pessoa que não conhece nada. Quando você fala assim, mas tem um povo lá no interior da África, sabe, que às vezes ainda mora numa tribo e não sei. Pois é, ele está no processo evolutivo dele. Com certeza, a proporção de exigência que a lei divina tem dessa pessoa é muito diferente do que a lei divina espera de você que está assistindo esse evangelho, por exemplo. Espera de mim que estou fazendo esse evangelho aqui. Entendeu? Aquele que mais recebe, mais se espera. É tudo proporcional. Então, olha como isso é fundamental, gente. Não pergunteis, pois, se há uma forma de adoração mais conveniente, pois equivaleria a perguntar se é mais agradável a Deus ser adorado no idioma do que em outro. Ainda uma vez vos digo, os cânticos só chegam a ele pela porta do coração. Ai, ai, meus amigos, ai, ai. Então, às vezes você vê aquela pessoa, sabe? Ela brigando pelo ego. Não, porque eu fiquei cantando 3 horas no altar, louvando a meu Deus, louvando a Jesus, mas faz isso para contar para todo mundo na igreja. Tá esperando palma. No final das contas, estava lá 3 horas rezando, mas olhava para o relógio o tempo todo. Aí tomara que passe. Ai, como eu tô cansado. Ai, que vontade de voltar para casa. Olha que fome. Que não sei o quê. Mas eu não estava conectado nada. Mas, pô, agora eu posso falar que eu fiquei 3 horas rezando. Entendeu? Qual que é o valor que isso tem? Aí vamos lá, no mesmo altar, na mesma igreja, no mesmo lugar, você vê uma velhinha, que tadinha, tá toda alquebrada, tá cheia de problema físico, ela vai toda devagarzinho no altar, ela fica 5 minutos, mas ela tem tanta fé, mas tanta fé, ela pede pelo filho, ela pede pelos netos, ela pede pelo vizinho, ela pede por todo mundo, pede por um monte de gente que desencarnou, pede pela paz mundial. Ela é uma velhinha semi-analfabeta, não sabe nem rezar direito, não sabe as músicas da igreja, não sabe nada. Mas a fé daquela mulher é tão grande que ela rezou 5 minutos. Vai valer 1000 vezes mais do que aquela pessoa que ficou 3 horas na frente do altar para todo mundo ver, para contar vantagem na frente de todo mundo, que a fé era minúscula. Tá entendendo? Então, gente, veja, a gente passa por isso hoje igualzinho na época do Cristo. Não mudou muita coisa não, pessoal. Mudou não. Na época de Jesus, ele não chamava os hipócritas de túmulos caiados?
Jesus era bravo com hipocrisia. Você vê, Jesus ele é visto com muita doçura. Às vezes que Jesus é descrito no Evangelho, ele é firme com o hipócrita. Sabe, com aquele que finge ser quem não é. Fala de amor, mas não tem atitude de amor. Fala de acolhimento, mas nunca acolhe ninguém, só julga. Por isso que, com todo o respeito que eu tenho às religiões e a pessoas, eu falo, o problema não é religião, são alguns religiosos. Eu acho uma incongruência do tamanho do mundo. Você vê líderes religiosos, né, de alguns lugares, falam de Deus, em nome de Jesus, mas bate a porta para alguém que o incomoda, porque a orientação sexual é diversa da sua. Ora, que acolhimento é esse? Tudo bem, cada um tem o direito de ter suas crenças, mas daí você bater a porta, virar as costas. Aí você começa a julgar, porque o fulano de tal casou 2 vezes. E daí, cara? A pessoa está caminhando para despertar espiritualmente. E vice-versa, se você julga que você é melhor do que alguém, porque os teus valores são os mais corretos, sua obrigação é o dobro de acolher quem você acredita que está errado. Porque vamos por partes, é você que acredita, dentro das suas crenças, da sua interpretação dos livros sagrados, porque a interpretação é tua, começa por aí. A gente está lá na Bíblia, está lá em tal lugar. Não, está escrito uma coisa, tem que ver o espírito da letra, do tempo, da época e saber interpretar. E muitas vezes a gente não faz isso. Aí a gente projeta nosso preconceito, a nossa forma de ver e fala em nome de Deus. Aí o que é pior? Às vezes essas outras pessoas que estão precisando de acolhimento, estão precisando de ajuda, elas se sentem o quê? Abandonadas. Por quê? Porque são maltratadas. Estão com dúvida, estão com crises existenciais, vão buscar igrejas, instituições religiosas de todas as formas, mas vê as portas se fecharem. Porque o preconceito e a hipocrisia daqueles que estão lá na frente, dizendo, estamos lutando pela Bíblia, estamos lutando pelo Evangelho. Me perdoe, você está lutando pelo teu ego. Você está lutando pela tua cabeça torta do que você acha que Jesus quis dizer ou que Deus falou em algumas coisas. Tome cuidado, porque Jesus foi o ser mais includente da história. Jesus abraçou todo mundo. Até ladrão Jesus abraçou. Olha o fim da vida física do Cristo, pelo amor de Deus. Como é que você vai falar que Jesus é preconceituoso? Como é que você vai usar Jesus como referência para ter preconceito? Com quem quer que seja. Então, assim, gente, cuidado. Né? O Evangelho, ele vai trazer para nós um nível de percepção da vida bem diferente da percepção que às vezes é conveniente para a gente. Então, nós temos que tomar cuidado com isso, viu? Conveniente. Santo Agostinho falava disso. Um dos piores males do ser humano, ele falava na época dele, né? Ali estava nascendo a igreja, os primeiros textos bíblicos, é as pessoas quererem ler um texto sagrado e do jeito que lhes apeteça. Então tem que tomar cuidado. Então, gente, lembremos, Deus é amor, Deus acolhe, Deus auxilia. E repito, se você se acha melhor do que alguém, não fique na posição de quem está em cima. Vou rezar por essa alma impura, perdida. Tipo, não. Jesus contou a parábola do pastor. Qual é o pastor que tendo 100 ovelhas, falava Jesus? Uma se perdeu. O pastor guarda as 99, protegida, e vai atrás daquela que se perdeu. O pastor não vira as costas para aquela que se perdeu. O Cristo disse isso. Ou você discorda de Jesus também, ô criatura? Você quer discordar dele? Então seja melhor do que ele. Ame mais do que ele. Aí você tem o direito de tentar discordar dele e explicar por quê. Porque até lá é loucura. Então, se Jesus ensina isso, que direito que eu tenho de achar que eu sou melhor do que quem quer que seja porque eu acho que fulano se perdeu? Vira as costas e vai lá ajudar, ué. Você não é melhor? Então, assim, tem umas coisas muito esquisitas que a gente faz na vida. A gente não entende que a vida não vai para frente. A gente não entende muitas perseguições que a gente tem. A vida que muitas vezes nós temos contraditória. Então, tomemos muito cuidado, né? Nosso evangelho nos auxilia a ver o amor como sendo a base daquele que aceita, que ajuda cada um a refletir, para fazer suas melhores escolhas, com consciência. Com certeza, gente, cada um herdeiro de si mesmo, não é? Eu cometo erros, eu sou herdeiro dos meus erros, dos meus acertos. Você comete seus erros, você é herdeira e herdeiro dos seus erros, dos seus acertos. Não tem como transferir. Então, nós somos uns pelos outros. Nosso papel é nos auxiliar mutuamente e não nos julgarmos mutuamente. Profundo, meus amigos!